Olá, como vão vocês? Eu me chamo Robson, né? Quem está me acompanhando aqui já viu alguns vídeos meus, né? Do qual eu relato a minha luta, né? Meus anseios, né? Minhas dores, né? E a minha questão emocional, psicológica, um pouco para vocês aqui, né? E hoje eu irei falar com vocês qual foi a conduta que eu vinha a tomar após a descoberta da doença, né? No último vídeo eu falei para vocês o que eu sentia e o que me levou a procurar um médico especialista na área, né? Eu frisei que é a médica que me acompanha, a doutora Vanessa Fonseca, aqui em Salvador. E através desta médica, graças a Deus, né, eu pude dar início ao tratamento, o qual fez com que a minha vida se tornasse, né, um pouco melhor do que estava naquele momento. O que acontece? Me encaminhou para realizar os exames e os exames constataram que realmente eu tinha a doença artrite reumatoide, né? Para mim era desconhecido, era algo que eu não sabia lidar, não sabia nem como iniciar o meu tratamento, o qual ela me conduziu de uma forma bem gentil, bem dinâmica, né? E de uma forma também consistente para que esse tratamento viesse a ter êxitos. Talvez um êxito não imediato, mas que viesse a ter um êxito ao longo da minha vida, né? Para que eu não perdesse os movimentos, a mobilidade ou coisa do tipo. Então eu vou agora participar para vocês a minha diálogo com ela, a minha conversa com ela após esse parecer do diagnóstico. Ela me prescreveu, né, essa medicação aqui, né, o metrotexato, para eu fazer o uso uma vez na semana, 3 comprimidos durante a manhã, 3 comprimidos durante a noite, e um dia após o uso dessa medicação, fazer uso do ácido fólico. Com isto, ela passou o Predzin de 5 miligramas, né, que eu inicialmente comecei tomando um comprimido, é um corticoide, o Predzin, que é prednisona, né? Eu comecei tomando um comprimido durante a manhã, um comprimido durante a noite, todos os dias. Um comprimido pela manhã, um comprimido durante a noite, todos os dias. Ela passou também para eu fazer uso do Oscalder, né? Uma medicação óssea, né? Para eu fazer uso dessa medicação sempre após as refeições. E trimestralmente que nós viéssemos a fazer o exame de sangue, né? Os exames de sangue específicos para que viesse a ter uma ideia das taxas como estavam, né? Se estava reduzindo, se estavam progredindo, para em cima disso a gente fazer a manutenção medicamentosa. Diante dessa condição, passei a fazer uso das medicações. Eu sou hipertenso, também já tomava meu antihipertensivo e, claro, né, vinha a sentir uma melhora significativa, sendo que eu já estava com meus movimentos bem limitados, né? Estava com alguns movimentos bem limitados mesmo. Diante dessa ação medicamentosa, o processo transcorreu nos primeiros 2 meses com a evolução, não vou dizer para vocês que 100%, de 100% com a evolução de 60%, 65%, sendo que a gravidade da minha doença naquele momento ainda era um pouco acima do normal, né? Eu retornei após os 3 meses lá e ela achou, né, que as taxas tinham diminuído, mas não tanto quanto ela esperava e algumas limitações ainda me incomodavam. Então ela prescreveu para mim, para tomar junto com o metotrexato, o leflunomida, né, que é uma medicação biológica, também via oral, para tomar associado com o metotrexato, sendo que o leflunomida eu tomo um comprimido, ou tomava, ou continuo tomando, que aí lá na frente a gente vai continuar um pouco mais sobre isso, uma vez ao dia.
junto com o metrotexato, mais o ácido fólico e o Oscal-D. O que ocorre? Nos primeiros meses, após a prescrição do leflunomida associado com o metrotexato, tive uma resposta também significativa, em partes, em que, mesmo com algumas limitações, algumas dores, e em alguns casos, até a resposta não ser tão esperada quanto ela imaginava, ou quanto eu imaginava, mas estava dando para suportar, estava dando para levar, estava dando para seguir adiante, né? Mas o que acontece? Eu sentia ainda muito as dores, eu sentia ainda muitas dores, e diante dessas dores, eu também sentia a mobilidade, não ainda uma mobilidade que me desse condições de trabalho, condições de manusear determinada coisa, condições de suportar até determinado peso, até o aparelho celular, muitas das vezes, para eu ter um contato de determinado tempo. Eu não tinha essa consistência, e de uma certa forma, por mais que o progresso fosse lento, mas que estava havendo progresso, mas não tinha uma resposta significativa. Nisso, eu fiquei um ano, após a descoberta da doença, fiquei um ano fazendo uso dessas medicações, mas com essa resposta assim, alternada, né? Ela evoluía, diminuía, mas não tinha uma eficácia, Foi então que, mais ou menos em julho de 2021, ela intensificou as doses medicamentosas, né, do metrotexato. Ela passou a me prescrever para eu fazer uso dele 4 comprimidos durante a manhã, mais 4 comprimidos à noite, associado ainda com leflunomida, né, a medicação biológica que eu faço, leflunomida. E diante desse tratamento, era um tratamento que tinha uma resposta, como eu estava frisando para vocês, de uma certa forma mais paliativa, porque não era uma coisa que me mantinha com consistência, não era uma coisa que me mantinha com confiança. No meu trabalho também, de uma certa forma, eu comecei a ter complicações devido a não suportar muitas das vezes dar os plantões. Na época eu trabalhava em 2 hospitais, né, aqui da rede privada em Salvador, e eu não estava aguentando a carga horária, e com isso eu passei a colocar atestados, e em cima de atestados eu também não comecei a suportar determinado momento a condição de trabalho, e fui levado ao INSS, né, o qual logo no início eu fiquei 3 meses afastado, voltei à minha rotina de trabalho, não suportei mais uma vez e renovou o processo de afastamento do trabalho via auxílio-doença. E a minha vida só foi se tornando transtornos em cima de transtornos em partes. Eu acho que quem vive a doença da forma que eu vivo, e muitos aqui, claro, se identificam com o meu relato, há de convir que a empresa quer você em sã consciência e fisicamente, para você executar suas tarefas de trabalho. Nenhuma empresa, nenhum patrão, nenhum empregador quer o profissional doente. Infelizmente, não adianta você ter o tempo que você venha a ter de empresa. Eles querem você bem. E nesse intervalo do período da doença, né, entre a descoberta de 2020 até agora, esse período de 2023, dos 2 empregos eu terminei sendo demitido em um deles, né? Sendo demitido em um deles, né, por razões óbvias da parte do empregador. Ele achava que eu não era útil, que eu não era necessário naquele momento, porque eu não conseguia produzir como eles imaginavam que o profissional viesse a produzir ou executar suas tarefas, né, de rotinas. Então aquilo só fez psicologicamente me deixar muito mais para baixo e me acabar psicologicamente. Então, diante dessa situação, eu
claro, né, procurei novamente a médica e informei a ela as minhas reais condições. E ela disse, olha, Robson, a gente vai partir para o biológico de uma forma, de uma medicação um pouco mais, talvez, agressiva para o seu corpo, mas que a gente espere um retorno melhor. Foi então que nós partimos para o adalimumab, né? Adalimumab, que é uma medicação que eu faço quinzenalmente. Ela foi implantada em julho de 2022. Julho agora deste ano estará completando um ano que eu faço esse tratamento com adalimumab. Em 15 eu faço uma aplicação subcutânea, né? E, claro, tive um retorno bem melhor do que as medicações via oral, sendo que eu continuo fazendo uso das medicações orais, o leflunomida, mais outra, metrotesato, eu continuo o prednisone de 5 miligramas, só que uma vez ao dia só. As dores continuam com a constância, mas uma constância assim de diminuição, não tanto aquela condição assim de dor insuportável, mas eu ainda persisto com os edemas, né? Persisto com os edemas. E neste ano de 2023, eu estou conversando com vocês agora, no início do mês de julho. Em agosto eu voltarei à consulta médica com a doutora e ela irá reavaliar a minha condição, né? Levando novos exames, tudo direitinho, para ver, talvez eu mude de medicação. E a gente quer ver se essa medicação vai trazer um retorno satisfatório melhor. Não tem sido fácil, tem sido uma luta, mas em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de tudo que é sagrado, eu acredito que a vitória virá. No próximo vídeo eu voltarei a conversar com vocês e irei participar para vocês sobre o que aconteceu com a minha vida pessoal, né, e profissional após a descoberta da doença. Beleza, galera? No mais a gente vai conversando. E vou passar também para vocês a questão de como, né, no futuro, vocês terem acesso a essa medicação através do governo federal. Que ele fornece todas essas medicações que eu especifiquei para vocês aqui, que eu fui fazendo uso, através de um programa do governo federal. Que é caríssimo o tratamento, não é fácil não, é caro. Um abração, beijo no coração de todos. Tamo junto.